Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual a sua pergunta? Silas Cavalcante mandou uma mensagem pelo Pix. Aqui está o professor de matemática do chat. Minha pergunta é: seria possível o ressurgimento de um cinema marginal organizado como o da Boca do Lixo? Nós, para a construção de um cinema brasileiro do hoje, temos que levar em consideração a nossa história, porque o processo de construção de uma identidade estética do cinema brasileiro é processo, como o nome já indica. É um processo. E como processo, indica pra gente que, na verdade, essa ideia de identidade brasileira, identidade estética brasileira, não é algo sólido pelo qual nós vamos alcançar de maneira irrestrita. Isso porque essa identidade é uma ideia, é uma idealização. Mas como idealização, ela serve pra gente como um alvo, como um caminho. Mais como um caminho do que como uma representação sólida a qual nós vamos em algum momento abraçar. Só que esse caminho, esse processo é necessário, percebe? É uma espécie de flecha de Zenão, que eu sempre cito aqui pra vocês, que é aquela flecha a qual nós atiramos na direção de um alvo, mas quanto mais perto ela chega do alvo, mais distante o alvo está da flecha. Quanto mais perto nós estamos, mais nós percebemos a impossibilidade de tocar o alvo. Esse processo é importante, porque esse processo abre lacunas, abre novas perguntas, abre novas questões, discute profundamente, dialeticamente e cotidianamente o que é Brasil. Isso é interessante. A ideia de que esse Brasil não é algo pelo qual nós podemos tocar, mas algo pelo qual nós podemos construir, algo pelo qual nós podemos ter uma ideia. E a ideia de uma estética brasileira é importante para consolidar a nossa aparência. E a nossa aparência, o estilo a qual essa estética se apresenta, não é só uma roupagem do que é essa identidade, mas, sobretudo, o que ela verdadeiramente é. Isso aqui que é importante. É ter a noção de que essa identidade estética diz sobre o que é, e não sobre como somente ela se apresenta. Sobretudo, dizer que o como se apresenta é o que é, tá bom? Então, para concluir de maneira mais assertiva a sua pergunta, é dizer que nós devemos levar em consideração o processo histórico pelo qual nós construímos a nossa linguagem, construímos a nossa estética e, portanto, levar em consideração as nossas chanchadas, levar em consideração o nosso cinema novo, levar em consideração o nosso cinema marginal, levar em consideração as nossas pornochanchadas, levar em consideração a nossa produção estética ao longo da história, mas, sobretudo, para falar com o Brasil de hoje, para falar sobre o que somos, sobre o que é. E o que foi também é parte do que somos, mas não repetir o passado. Levar em consideração o passado, porque ele fez parte dessa reação. É possível surgir alguma experiência como a Boca do Lixo foi hoje? Não. Porque a experiência da Boca do Lixo, ela é muito característica daquele contexto histórico. Sabe qual é? Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. A Boca do Lixo tem aula no Introdução ao Cinema, tem 2 aulas sobre Introdução ao Cinema lá no Introdução ao Cinema, inclusive. Tem 2 aulas sobre Introdução ao Cinema, Introdução ao Cinema foi foda. Tem 2 aulas sobre Boca do Lixo e cinema marginal no Introdução ao Cinema. A Boca do Lixo foi um local de produção cinematográfica brasileira que se contextualizava muito especificamente nessa ordem a qual o Brasil se colocava frente ao mundo bipolarizado entre primeiro e segundo mundo, ou seja, uma lógica de produção cinematográfica que insere o Brasil como periferia global do capitalismo, como periferia global dessa disputa ideológica global, que insere nessa São Paulo que crescia desordenadamente, que se urbanizava desenfreadamente dentro dessa lógica de avanço do capitalismo no Brasil, de avanço crescente e acelerado, e que produzia e reproduzia desigualdades sociais e segregação socioespacial. Gentrificação que produziu, inclusive, o surgimento da Boca do Lixo, que era, antes da Boca do Lixo ser o que foi, um local rico da cidade de São Paulo, mas que, abandonado que foi pelas pessoas mais ricas da cidade, indo para outros lugares, produziu ali naquela localidade um espaço de pessoas marginalizadas da sociedade. Nesse mesmo lugar onde ocorria prostituição, onde havia também
um espaço de uso de drogas e outras práticas e atividades marginalizadas da sociedade, estava também a produção cinematográfica brasileira da Boca do Lixo. Estava também a produção cinematográfica Cinema Marginal, que se localizou ali, primeiro, por ser barato estar ali, e segundo, porque estava próxima da linha do trem, e, portanto, mais fácil de distribuir os filmes de maneira a escapar, por exemplo, da censura. Conseguir chegar aos cinemas sem precisar fazer todo esse processo. Então, é possível ter essa ordem hoje em dia? Não, porque é muito específico daquela época. Mas é possível levar em consideração esse tipo de produção hoje para tentar fazer com que o nosso cinema retorne a construir público para o nosso cinema? Sim, a época do cinema brasileiro da década de 70 foi uma das épocas mais ricas historicamente no que tange a produção de público para o cinema brasileiro. Uma época em que nós cantávamos 90 milhões em ação para frente Brasil, salve a seleção. Um momento em que as cidades brasileiras ainda estavam crescendo. Ou seja, nós tínhamos menos da metade de habitantes no Brasil e as nossas cidades não eram tão grandes como a gente tem hoje. Como hoje nós temos, inclusive, médias cidades surgindo e crescendo com cinemas. E ainda assim, boa parte dos grandes públicos do cinema brasileiro ainda são daquela época. Nós batemos o número de salas no Brasil do que tinha na década de 70 somente em 2016. Ian mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, amei ver você recebendo o prêmio de melhor filme iraniano preto e branco do ano no PeeWeeCast. Ri alto quando vi. Eu, particularmente, vou emoldurar esse momento porque é um momento muito feliz da minha trajetória, o qual já disse no vídeo em que eu reagi a esse prêmio, inclusive. Tô até emocionado aqui em dizer que eu dedico esse prêmio, que foi especificamente na categoria de melhor filme iraniano em preto e branco, de 3 horas de duração. Dedico esse prêmio de maneira bastante carinhosa ao Good Nerd. Professor Leão Mijando mandou uma mensagem pelo Pix. Principais filmes do neorrealismo italiano. Quer saber mais? Tem aula sobre neorrealismo italiano aonde? No Introdução ao Cinema. O neorrealismo italiano foi um movimento surgido no imediato pós Segunda Guerra Mundial na Itália, como o nome já nos indica, e que traz na sua estética, no seu estilo, esse realismo de um país em ruínas econômica, política e socialmente, e indo para as ruas, demonstrando as ruínas também na paisagem desse país, na paisagem e na vida cotidiana dessas pessoas. Filmes mais importantes desse movimento, podemos citar, por exemplo, Ladrões de Bicicleta, que para mim para mim é o filme mais representativo desse movimento, é o auge desse movimento, que inclusive, curiosamente, surge num momento de queda do movimento, por razões políticas, e lá no Introdução ao Cinema eu explico bastante sobre isso, mas de maneira bastante geral, o Ladrão de Bicicleta surge em 1948, ano de eleição na Itália, e que é a primeira eleição no mundo que tem interesse desse mundo bipolarizado entre Estados Unidos e União Soviética, e, portanto, os Estados Unidos botou muita grana nessa eleição para eleger os candidatos do Democracia Cristã, e o resultado disso foi uma queda vertiginosa da frente ampla formada pelo Partido Comunista Italiano e do Partido Socialista Italiano no Congresso, perdendo aproximadamente 40% das cadeiras, e o Democracia Cristã ganhando aproximadamente 30% de cadeiras e ganhando absoluta maioria dentro do parlamento italiano, o que provocou, a partir desse momento, uma perseguição e censura aos filmes neorrealistas que, por muitos, eram considerados comunistas, e alguns dos seus autores eram, de fato, alinhados ao Partido Comunista Italiano, fazendo com que o movimento tivesse que apaziguar as suas pautas ou, quando não, escondê-las dentro do seu discurso, fazendo com que o movimento forçadamente tivesse o seu fim. No auge, então, Ladrões de Bicicleta é o filme mais representativo, digamos assim. Eu posso citar também um filme como Arroz Amargo, do Giuseppe De Santis, que é um baita de um filme já nesse contexto do pós-48, onde vocês vão ver o movimento se esquivando em algumas questões, e ele vai trazer uma história nada mais nada menos de lavradoras de arroz, ou seja, trabalhadoras de arroz, que são oprimidas no seu trabalho, que precisam ficar horas agachadas para colher arroz, mas ao mesmo tempo, para disfarçar esse discurso de luta de classes, o diretor insere a lógica de um roubo de uma joia de diamantes, inserindo um artifício meio noir para a história, um romance meio noir para a história, escapando da censura, portanto,
por conta disso. Então, Arroz Amargo, Ladrões de Bicicleta. Evidentemente, não podemos deixar de citar Roma, Cidade Aberta, o filme que para muitos é o inaugural do movimento, e para muitos e para mim também o é. Para muitos, Obsessão vai ser esse primeiro filme neorrealista italiano, mas Obsessão, apesar de ser um bom filme, ele é de 1942 e, portanto, anterior à Segunda Guerra Mundial, o que, pra mim, desqualifica o filme como esse iniciador do neorrealismo italiano, apesar de ter algumas características, não todas, justamente porque o neorrealismo italiano é um movimento do pós-Segunda Guerra Mundial. Eu acho que essa é uma característica fundamental do neorrealismo, ser um movimento característico do pós-Segunda Guerra Mundial. Então, tá aí, 3 filmes pra vocês. Mas eu posso citar também Terra Treme, do Luchino Visconti, já que eu desclassifiquei, digamos assim, Obsessão. Terra Treme, Luchino Visconti talvez seja o filme mais radical do movimento, porque é um filme que vai tratar de um vilarejo no sul da Itália, na Sicília, se não me engano, e ele vai filmar esses italianos, não atores, falando num dialeto específico desse sul da Itália, sabe? E muitos italianos mesmo não conseguiam entender o que estava sendo tratado. Então tá aí, 4 filmes pra vocês do neorrealismo italiano. Quer saber mais? Introdução ao cinema, aula sobre o movimento. Zé Cagado mandou uma mensagem Zé pelo Cagado. Pix. Interestelar é até ok, mas quando chega a cena do poder do amor no final, até dói de tão tosco. Não falarei sobre esse filme até dia 16 de janeiro. Marca na sua agenda que dia 16 de janeiro vai acontecer um programa no Desencontros sobre Interestelar. É isso mesmo que você tá ouvindo. Eu vou reassistir ao filme e vou falar sobre o filme. Vocês ficaram reclamando lá quando o Matheus Fiori não sustentou o gosto dele? Na frente do Cauê Moura, no Desencontros, e de 1.700 pessoas ao vivo, ficou o ano inteiro falando mal do filme, aí chegou na frente do Cauê Moura e falou que o filme era bom? Pois é, essa semana o Matheus Fiori chegou pra mim e falou assim: Felipe, vai lançar Interestelar no cinema, vamos fazer um programa sobre isso? Eu falei, tá de sacanagem comigo, né, Matheus Fiori? Você tá de sacanagem comigo. Eu, pô, bora, tenho certeza que vai ter público. Aí eu falei, que vai ter público eu sei, mas você tá de sacanagem que você vai fazer ver esse filme. Aí ele, eu vou ver no IMAX. Vou ver no IMAX. Dito isso, não verei no IMAX. Já é demais pra mim. Mas reverei e dia 16 de janeiro falarei sobre o filme. Não falarei nada sobre esse filme até dia 16 de janeiro. Anônimo mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, Mia Khalifa é vertigo. Muito. Aula cinema como o corpo com ela. Ela é especialista no assunto. Para com isso. Para com essa quinta série, gente. Pelo amor de Deus. Mia Khalifa é Vértigo pra caralho, tá? Não só é Vértigo pra caralho, como ela botou entre os 4 filmes favoritos Vértigo. Mia Khalifa é cinema. Assim como Mia Khalifa é Vértigo. Tudo depois de Vértigo é Vértigo. Já falei isso pra vocês. E Mia Khalifa é a prova disso. Tudo depois de Vértigo é Vértigo. Tem aula sobre Vértigo no Introdução ao Cinema também. Casião Lucão 420 mandou uma mensagem pelo Pix. Fala, professor. Te perguntei se sou ruim por não ter gostado de uns 5 filmes do Godard. Me dá uma dica pra eu ser uma pessoa melhor? Mas assim, você assistiu 5 filmes. Porque a dica que eu tenho pra dar sobre isso com vocês, gente, é ter a compreensão, mais uma vez. E, gente, agora falando sério, ninguém é obrigado a gostar de Godard, tá? Foi uma grande brincadeira eu ter falado que você não é uma pessoa boa por não ter gostado de Godard. Se bem que tem um fundo de verdade. Mas é uma brincadeira também, tá? Dito isso, é o que eu sempre falo pra vocês. O gosto é construído. E sendo o gosto construído, essa construção, ela é ditada pelo meio de produção ao qual estamos inseridos, pelo meio ao qual estamos inseridos, mas também é possível ter uma construção autêntica de gosto pelo nosso próprio processo de construção. Então, é possível que você, reflexivamente, se relacione com a realidade e, portanto, também com os filmes que você assiste para construir esse gosto. E como isso acontece? Assistindo. Você vai assistir um primeiro filme que é distinto do que você costumeiramente gosta e você vai estranhar. Mas ninguém disse que vai ser fácil. Ninguém nunca disse que vai ser fácil. Construir hábitos diferentes do que a gente está acostumado é estranho. É estranho em primeiro momento. Então, a dica que eu tenho pra você, nesse processo de construção de gosto é: assista filmes diferentes. E assistir filmes diferentes não significa dizer que você vai gostar desses filmes diferentes logo de cara. E muito menos dizer que você tem que parar de assistir aos filmes que você assistia antes. Um processo de construção de gosto distinto pode fazer com que você pare de gostar do que você gostava? Pode. Mas pode fazer, inclusive, com que você passe a gostar ainda mais
do que você gostava antes. Então, essa é a dica que eu posso te dar. Assista, continue assistindo, reassista aos filmes que você não gostou. Dá um tempo. Sobretudo, dá um tempo. Vá assistir outras coisas. Depois volta. Tá bom? Agnaldo Júnior mandou uma mensagem pelo Pix. Me retratando sobre Nosferatu, me incomodou a exposição dos textos e dos diálogos na tela, não os atores se expressando. Explica o expressionismo, professor. Essa exposição das coisas na tela, o que a gente chama de intertítulo em Nosferatu, acontecia em todos os filmes expressionistas. Então, o expressionismo, como movimento, era um movimento bastante expositivo e hiperestilizado. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa ter em mente. E segunda, o expressionismo foi um movimento de vanguarda na década de 20 e, portanto, um desses movimentos da década de 20 que consolidaram o cinema como uma linguagem distinta e alcançou, para muitos, ali na década de 20, a ideia de que, de fato, nós conseguimos alcançar o auge do que é a linguagem cinematográfica, até que surge o som, né? E passa, a partir do som, ser chamado esse cinema pré-som de cinema primitivo. Mas, ali naquele momento, na década de 20, nos movimentos de vanguarda, a ideia que se discutia naquele momento histórico era: alcançamos o ápice dessa linguagem. Encontramos a nossa linguagem. Uma linguagem audiovisual. Dito isso, dentre esses movimentos de vanguarda ali na década de 20, a gente pode citar surrealismo francês, o próprio expressionismo, a Kammerspiel, a montagem soviética e etc. O expressionismo alemão era um movimento de vanguarda de massas. Isso significa dizer que era um movimento de vanguarda e popular. Então, havia características no expressionismo de um movimento de bastante experimentação, mas ao mesmo tempo de muitos padrões. Um movimento que visava também se auto-explicar. Então a lógica de ter muito intertítulo, de se explicar, de dizer, era parte dessa exposição necessária do próprio movimento. Se você vê o Gaboriau Dr. Caligari, você vai ver que ainda mais do que Nosferatu, o intertítulo é usado. A ponto de o intertítulo andar, sabe? Você ficar rolando tela do intertítulo. De tanta coisa que é dita, sabe? Mas isso não é um problema do movimento, porque não se falava. Não tinha som. Então você precisava desses artifícios ali no meio para ter essa exposição necessária pelas próprias características do movimento, que não tinha a sua exposição somente na sua ideia de estilo, dos seus cenários deslumbrantes, tortuosos, oníricos no sentido de ser até pesadelo mais do que sonho, de ser uma espécie de profecia do mal, o que acontecia numa Alemanha destruída econômica, socialmente, economicamente, todos os hiperlativos possíveis do pós-Primeira Guerra Mundial. Enfim, é um movimento expositivo. Isso é o que você precisa ter em mente. Tem aula sobre expressionismo alemão no Introdução ao Cinema. Espero que você curta lá também. Bernardinho mandou uma mensagem pelo Pix. Professor, acha que o recente enfraquecimento do dólar, e consequentemente do ZEUA, vai proporcionar maior descentralização da produção cinematográfica? Então, cara, na verdade, essa descentralização da produção cinematográfica, ela já vem ocorrendo ao longo dos anos, ao longo das décadas, mas sobretudo a partir de uma lógica intimamente capitalista, que é a terceirização do trabalho. Ou seja, existe um processo onde as produções cinematográficas locais contratam as partes da produção de um filme em outras localidades do mundo. Ou seja, é a lógica da divisão internacional do trabalho, a qual se intensifica a partir da década de 80, naquilo que a gente chama de terceira revolução industrial. Nesse processo, a partir desse processo, nós vemos uma divisão dessas partes da produção de determinado produto pelo globo. E isso começa a acontecer também no cinema. Veja, por exemplo, como a Netflix conseguiu escapar, por exemplo, da greve dos atores que aconteceu por lá. Eles já vinham se antecipando a esse processo, e veja que essa lógica da terceira revolução industrial de descentralização do trabalho, descentralização da organização do trabalho, é fundamental para o capitalismo, destruindo e enfraquecendo sindicatos. A Netflix já antecipava essa lógica por compreender que era inevitável que em determinado momento uma greve fosse estourar. O que a Netflix passa a fazer? Começa a investir em produção pelo mundo. A Netflix começa a investir em produção coreana, começa a investir em produção brasileira, lançou Cena agora, começa a investir em grandes produções pelo globo. Investindo em grandes produções pelo globo, o que a Netflix escapa? Escapa do sindicato americano. Escapa da necessidade de cumprir os requisitos
do seu próprio país, percebe? Ao investir em locais onde existe uma flexibilização maior nessa produção. Então essa descentralização ela já acontece. Agora, se a sua pergunta vai na direção de fazer crescer outros polos globais de cinema, isso também de alguma forma vem acontecendo. Com a própria Coreia do Sul, por exemplo. É claro que o crescimento do cinema da Coreia do Sul está condicionado pela própria Coreia do Sul ser uma base militar americana e servir aos interesses do país. E quando eu digo isso, gente, eu não estou falando que o cinema da Coreia do Sul é ruim. Mas fato é que o cinema da Coreia do Sul é um cinema ocidentalizado hoje. Cada vez mais ocidentalizado. O Gato Burro no Twitter, hoje, comentou que Parasita era um filme hollywoodiano feito na Coreia do Sul. E ele levou hate pra caramba. Que hollywoodiano o quê? Olha, você viu Parasita de verdade? Mas é, hollywoodiano não no sentido de que ele é feito em Hollywood, mas no sentido de que ele é um filme ocidentalizado. E existem características mais coreanas ali? Sim, sobretudo nessa lógica do absurdo. Existe um absurdismo no cinema coreano contemporâneo que é muito interessante e muito particular dessa produção coreana em detrimento do que os Estados Unidos faz. Mas, no geral, o cinema da Coreia do Sul é um cinema bastante ocidentalizado. Existe uma descentralização já acontecendo, mas o crescimento da Coreia do Sul, nesse contexto, serve aos interesses geopolíticos, inclusive, dos Estados Unidos naquela localidade. China tá ali, que é um outro polo cinematográfico muito grande, que atende, sobretudo, aos interesses nacionais, mas é um polo cinematográfico muito grande. A Coreia do Norte tá logo ali também. Enfim, é uma localização geopolítica muito interessante para os Estados Unidos e se utiliza da própria Coreia do Sul como soft power naquela localidade. Centopeelman me mandou uma mensagem pelo Pix. No que a Fernanda Torres não ser indicada ao SAF impacta o Vasco. Foda-se a SAF. E é uma pergunta com duplo sentido, aliás, né? Não ser indicada... Porque não é SAF, é SEG. Porra, agora que eu me toquei. No que a Fernanda Torres não ser indicada ao SEG impacta o Vasco. Você botou SAF. SAF essas porra aí dos clubes de futebol virando empresa. É outra coisa, SAF, porra. Então, a não indicação da Fernanda Torres, por que no SEG, o que impacta o Vasco? Nada. Mas o que impacta pro Oscar, por exemplo, pode impactar, tá? Isso é importante que a gente diga. É importante que a gente diga também que era pouco provável que a Fernanda Torres fosse indicada ao SEG. E por que eu digo isso? É porque ela não era uma das favoritas na corrida até o Oscar e por isso ela não vai ser indicada ao SEG. Não, é porque é inevitável, gente. A indústria escolheu Emília Pérez pra ser o filme estrangeiro do ano. Isso aqui vocês precisam ter em mente. Já coloca isso na cabeça pra não se frustrar. A indústria escolheu Emília Pérez pra ser o filme estrangeiro do ano. E como a SEG é uma premiação exclusivamente sobre a atuação, eles optaram por Emília Pérez ser o filme outsider da premiação desse ano. Sendo uma premiação exclusivamente sobre atores e atrizes, colocar um outro filme estrangeiro seria ruim para a indústria. Seria não valorizar o próprio sindicato, o sindicato americano. Então, eles escolheram Emília Pérez, que diga-se de passagem, com atrizes e atores vinculadas ao SEG, porque são atores e atrizes que estão atuando em Hollywood frequentemente, e escolheram Emília Pérez como esse outsider do ano. Então, era pouco provável que a Fernanda Torres estivesse indicada no SEG. Poderia ser indicada? Poderia. Não seria surpresa, mas era mais improvável do que no Globo de Ouro e até mesmo no Oscar. Fernanda Torres ainda está viva pro Oscar. Ainda está viva. O Globo de Ouro fortaleceu a candidatura da Fernanda Torres, ao mesmo tempo que o SEG enfraqueceu um pouco. Apesar de, mais uma vez, ser pouco provável. Mas por que enfraqueceu? E aqui que tá a questão. Enfraqueceu porque o SEG trouxe algumas outras surpresas indicadas. Não indicou a Nicole Kidman, por exemplo. Indicou outras candidatas que não estavam aparecendo na corrida até agora. Ou seja, deu luz a outros candidatos que podem fazer com que a Fernanda Torres fique de fora. Porque até então, os candidatos que estavam por fora eram menos pessoas. Agora, são mais pessoas do lado de fora querendo roubar essa vaga. Percebe? Esse vai ser um problema. Agora, se vai, de fato, consolidar a ideia de que ela vai sair, vamos esperar, porque tá muito cedo ainda. Dito isso, seja membro desse canal, ajude esse canal a continuar produzindo conteúdo. Curtiram o vídeo?